Olá galera, tudo bem? Bom dia a todos. Então aqui de volta no nosso canal Nilson Física. Então aqui quem vos fala é o professor Nilson Santos. Estamos com mais uma aula de Física hoje. Hoje nós vamos trabalhar especialmente, vamos ver a curva de aquecimento de uma substância, ok? Tanto a curva de aquecimento como a curva de resfriamento. E aí vocês vão ver que esta curva ela vai proporcionar uma visão do comportamento da substância em função da quantidade de calor que ela recebe. Então, à medida que essa substância recebe calor ou perde calor, ela vai ter um comportamento. Ela pode ter aquecimento, pode ter resfriamento, pode ter mudança de estado. E esse comportamento, esse perfil, será mostrado graficamente em um gráfico chamado de curva de aquecimento ou curva de resfriamento. Então vamos começar com uma curva de aquecimento. Então olha lá, vamos lá para a tela. Valeu! Parabéns a vocês que acessaram também o canal Nilson Física. Continue assim, se inscrevam lá. Se no final da aula tiverem gostado, tiverem tirado a dúvida de vocês, então dê um joinha lá para a gente, que é para dar aquela força, aquela motivação, aquela autoestima. E aí continuar aprendendo, estudando física. Não tem nada melhor do que estudar física. Física é uma maravilha, né? A física está com o planeta nas mãos. Não só o planeta, como o universo. Então vamos lá para a curva de aquecimento. Então, curva de aquecimento, definição. É um gráfico, né, que relaciona o aquecimento de um corpo em função da quantidade de calor trocada por ele. Então, à medida que o corpo troca calor, ele vai ter um comportamento. E esse comportamento será mostrado na curva de aquecimento. Vamos considerar aqui, vamos analisar um fenômeno aqui simples. Vou tentar girar aqui. Pronto. Então considere que você queira representar graficamente essa situação desse fenômeno aqui. Olha, você tem uma pedra de gelo, um bloco de gelo. Inicialmente está com a temperatura de menos 10 graus Celsius, ou seja, 10 graus abaixo de zero. E você vai começar a aquecer este gelo. Você vai fornecer calor para ele e vai analisar o comportamento dele à medida que ele recebe calor. Então, digamos que se você colocasse, por exemplo, uma chama de uma vela aqui embaixo, vamos apagar bem aqui. Se você colocar, por exemplo, começar a aquecer aqui, inicialmente ele está 10 graus abaixo de zero. Então, quando você aquece o gelo e ele estiver na pressão normal, né, de 1 atm, que a pressão normal é 1 atm, esse gelo ele só consegue entrar em fusão, ou seja, ele só consegue transformar do estado sólido para o estado líquido a 0 grau. Mas ele está inicialmente a 10 graus abaixo de zero, então ele precisa esquentar, ele precisa aquecer até atingir 0 grau, que é exatamente o ponto de fusão dele. Então ele vai receber um calor, ele vai receber esse calor e vai chegar a 0 grau. Quando ele chegar a 0 grau, ele vai começar a entrar em fusão. Então vai acontecer uma fusão. Bem aqui vai acontecer um fenômeno denominado de fusão. Então vai mudar de estado. Então bem aqui vai haver fusão. E aí, como vocês já viram na aula anterior, fusão nada mais é do que a passagem do estado sólido para o estado líquido. Quando esse corpo entrar em fusão, ele vai estar recebendo calor para ele poder, suas moléculas poder se desfazerem do estado sólido e transformar no estado líquido. Ele vai receber uma quantidade de calor. Já já a gente vai saber que nome recebe esse calor. Aí ele vai derreter totalmente até virar água, né? Aqui está a água a 0 graus Celsius. Essa água, se você continuar fornecendo calor, ela será aquecida. E ela vai chegar a atingir 100 graus Celsius. Quando a água chega a 100 graus Celsius, numa pressão de 1 atm, que é a pressão normal, essa água vai começar a mudar de estado. Ela vai passar do estado líquido para o estado gasoso, ou seja, ela vai sofrer vaporização. E aí, no momento que ela vai sofrer vaporização, ela também está recebendo calor. E esse calor também terá um nome que eu vou revelar já já. Até ele virar vapor. No momento que essa água está mudando de estado, a temperatura dela não vai mudar, vai continuar a 100 graus. Ou seja, ela não se aquece, ela só vai mudar de estado. E aí até chegar a vapor a 100 graus. A partir desse momento que o vapor transformou, que o líquido transformou todo em vapor, você pode aquecê-la e a temperatura dele vai subir. Então vamos começar o fenômeno lá do início. Quando o corpo está a 10 graus negativos, 10 graus abaixo de zero,
ele vai ter que subir a temperatura, vai ter que aquecer, vai ter que receber um calor, e esse calor vai ser chamado de calor sensível. E essa quantidade de calor bem aqui, vamos chamar de Q1. Essa quantidade de calor 1 é exatamente para o gelo subir a temperatura de menos 10 graus Celsius até chegar a 0 graus Celsius. Eu vou até botar esse menos 10 bem aqui, para ficar mais nítido para vocês. 10 graus negativo, até atingir, certo? Até atingir o nosso 0 grau. Então, ele vai atingir aqui, ó. Nesse momento ele vai receber uma quantidade de calor Q1. Esse calor vai ser sensível. Por quê? Porque a temperatura vai subir. Estava 10 graus, subiu para 0 grau. Então houve uma variação de temperatura aqui. E essa variação de temperatura foi de 10 graus. Foi de 10 graus, né? Porque pegamos 0 menos 10, houve uma variação de 10 graus Celsius. Quando chega a 0 graus Celsius, ele chegou no ponto de fusão do gelo, né? Nesse momento, a 0 graus Celsius aqui nada mais é do que PF, ponto de fusão do gelo. Ele vai começar a derreter. Só que no momento que ele vai derreter, a temperatura não vai variar mais, porque o calor já vai ser chamado de calor latente. Esse primeiro calor foi sensível, mas quando ele vai mudar de estado, o calor é latente. Então, bem aqui, a temperatura vai continuar zero, né? Continuar a 0 graus Celsius, porque todo o calor que ele vai receber, esse calor é um calor latente. E eu vou chamar de calor número 2. Bem aqui, vai ter um calor 2, que é calor latente. Ele vai só mudar de estado, a temperatura não varia durante a mudança de estado. Quando esse gelo se fundir totalmente, entrar em fusão e virar água, aí sim, acabou a mudança de estado e essa água vai começar a aquecer até chegar a 100 graus. Então, nesse momento, a água vai sair do zero e vai atingir 100 graus. E aí você vai ter uma nova quantidade de calor, que eu vou chamar de quantidade de calor número 2. Número 2 não, número 3, Q3. E esse calor, como está havendo variação de temperatura, observe que aqui não houve variação de temperatura porque o calor é latente. Então, bem aqui, o calor é sensível, que é QS, né? O Q1 é sensível. Bem aqui o Q2 é QL, calor latente. No calor sensível houve variação de temperatura, mas no calor latente não há variação de temperatura, porque está mudando de estado. Então a variação de temperatura aqui, eu vou até botar, ó, de verde, é igual a 0 grau. Não houve, é igual a 0, não houve variação de temperatura. E aí lá no Q3 de novo vai ser calor sensível, vai haver variação de temperatura. E de 0 grau até atingir 100 graus, a água variou 100 graus. Então, houve variação de temperatura de 100 graus Celsius. E aqui a gente chama de delta teta. Não é delta T. A gente vai chamar a variação de temperatura de delta teta. Vamos deixar o T para tempo, beleza? E aí, quando ela chega a 100 graus, a água está no seu ponto de ebulição, né? Então, bem aqui, 100 graus, nós temos o ponto de ebulição da água. Então, ela vai entrar em ebulição. Ela vai entrar em vaporização, vai se vaporizar, passar do líquido para o gasoso. E aí vai atingir. Só que no momento que a água começa a ferver, aquele calor que ela recebe não aquece mais a água. É o calor latente, vai servir apenas para a água mudar de estado físico, ou seja, ela vai passar do líquido para o gasoso. E durante a mudança de estado, nenhuma substância varia de temperatura. Então a água não vai subir a temperatura. Eu posso botar essa água no olho de um vulcão, mas ela não se aquece mais, vai continuar a 100 graus. E aí essa quantidade de calor é um calor latente, está bem aqui escrito, ó, galera. Calor latente, certo? Que é exatamente o meu Q4, certo? E a variação de temperatura bem aqui, a nossa variação de temperatura é 0. E aí depois que ela vaporizar totalmente, aí o vapor pode aquecer. Se eu aquecer o vapor, vai chegar um momento que esse vapor, que está no estado gasoso, esse vapor ele vira gás, porque o estado gasoso ele tem dois comportamentos. No estado gasoso a substância pode ser vapor ou pode ser gás. Depois vocês vão ver qual é a diferença de vapor para gás, né? Vapor é quando a substância pode voltar para ser líquido, por exemplo, ou baixando a temperatura ou aumentando a pressão. Quando a substância é gás, ela passa do seu ponto crítico, então ela não volta para ser líquido mais facilmente.
ela não volta a ser líquida por simples compressão isotérmica, ou seja, aumento de pressão sem variar a temperatura. Ela só volta a ser líquida se você baixar a temperatura. Então essa é a diferença de vapor para gás. A substância está gás quando ela está além do seu ponto crítico da matéria. Depois a gente vai ver isso lá no estudo dos gases. Muito bem. E aí nós temos quantas quantidades de calor? Nós temos Q1, Q2, Q3, Q4. Então nós podemos representar isso aí no gráfico. E essa quantidade de calor é como se eu tivesse estágio, olha. É como se ela saísse aqui do ponto A, fosse para o ponto B, do ponto B vai para o estágio C, do C para o D e do D para o E. Esse estágio aqui eu posso colocar no gráfico. Esse gráfico é exatamente a nossa curva de aquecimento. Eu vou desenhar esse gráfico agora aqui. E é isso que eu quero que vocês entendam esse gráfico. Então vamos lá? Então vamos desenhar o gráfico. Nosso gráfico é um plano cartesiano, né? Nós sabemos que ele é o nosso famoso plano cartesiano. Olha aqui. E aqui você tem a quantidade de calor em caloria. E eu tenho a variação da temperatura em graus Celsius. E aí eu vou começar a representar a minha temperatura. Ela começa onde? Aqui é o ponto zero, né? A origem do plano. E aí ela começou, não foi 10 graus negativo? 10 graus abaixo de zero? Então você começa o gráfico bem aqui embaixo. Ó. 10 graus abaixo de zero. Então ela começou bem aqui o meu estágio A. E está menos 10 graus. E aí a temperatura vai subir. Como vai haver um aquecimento, a temperatura sobe. Quando a temperatura sobe, significa que variou a temperatura. Então o calor é sensível, a temperatura subiu. Quando ele chega a 0 grau, aqui ele está no estágio A. Ele vai até o estágio B. Houve calor sensível, que é bem aqui, ó, de A para B. Calor sensível. A temperatura subiu. Quando chega a 0 grau, ele vai mudar de estado. Então bem aqui a temperatura não muda, estabiliza. E aí ele chega até o ponto C. Nesse momento eu tenho calor latente, que é esse calor bem aqui, ó. É o momento da fusão. Bem aqui está acontecendo a fusão, galera. Eu posso até colocar aqui, ó. Bem aqui está acontecendo fusão. Na fusão, a substância ela está sólida mais líquida. Bem aqui ela está sólida mais líquida, porque ela está mudando de estado. Quando ela se funde totalmente, que vira líquido, aí a água se aquece, ó. A água passa, ela começa a subir de 0 até 100. Né? Se você girar lá um pouquinho, você vai perceber que a água ela sai do 0 e vai até 100 graus, não é isso? Então essa representação a gente vai subir ele aqui o gráfico, olha só. Opa, lá, pronto. Quando chega a 100 graus Celsius, a temperatura bem aqui em cima, olha só, é 100 graus. Ela saiu do estágio C e foi para o estágio D. Esse calor aqui, galera, ele é um calor, eu vou até, só um minuto, não sei se estava dando para a gente ouvir, mas ver se melhora aí, né? Então vamos só retomar aqui, porque o cabo estava desligado, pode ser que vocês não estavam vendo. Então a temperatura, aqui a substância estava sólida, então está bem aqui embaixo de 0 grau, o gelo derreteu, subiu a temperatura, o calor sensível, subiu a temperatura, de B para C, o gelo vai entrar em fusão, e aí vem para cá, ó, fusão. Quando o gelo derreter totalmente, ele vai subir a temperatura até chegar em 100, calor sensível de novo, então o calor sensível sobe, até chegar a 100 graus. Quando chega a 100 graus, vai mudar de estado de novo, então vai estabilizar aqui, ó, mudança de estado de novo, e até o estágio E. Aqui está acontecendo a vaporização.
bem aqui, acontece o fenômeno de vaporização. Vou até tentar botar aqui o nomezinho aqui, vaporização. Vaporização é de D para E. Quando chega em D para E, aquele que vaporizou totalmente a água, virou vapor, aí ela pode aquecer. Se você continuar aquecendo, a temperatura dela vai subir. Aí vai subir infinitamente, até ela virar gás, né? Até ela prosseguir. Então, olha os estágios. Olha os estágios. De A para B, o calor é sensível, né? Vamos até botar aqui, ó. Calor sensível. De B para C, calor latente. Então, vem aqui a quantidade de calor, vamos até botar aqui, ó. Cada uma etapa dessa tem uma quantidade de calor aqui. Primeira quantidade de calor sensível, aqui, quantidade de calor latente, vem aqui, subiu a temperatura, quantidade de calor sensível. Aqui a temperatura não variou, quantidade de calor latente. E daqui para frente a temperatura está subindo, então de novo, calor sensível. E aí vai embora infinitamente. Está aí o comportamento, né, a nossa chamada curva de aquecimento da matéria. A curva de resfriamento, pessoal, eu não vou mostrar porque ela é o contrário, ela vai começar de cima para baixo. Até, é como se eu pegasse o vapor se condensa, vira água, a água se solidifica, vira gelo, e ela volta para o seu estágio normal. Certo? Então essa é a diferença da curva de aquecimento para a curva de resfriamento. A curva de aquecimento, ela mostra o aquecimento da substância em função da quantidade de calor que ela recebe. À medida que ela recebe calor, a temperatura está variando aqui, ó, na vertical, e a quantidade de calor está saindo aqui na horizontal. A curva de resfriamento é a mesma coisa, ela mostra o resfriamento da substância em função da perda de calor que ela vai perder com o meio ambiente, certo? Então tá aí, e já já a gente volta para resolver problemas. Lembre que cada estágio desse é um tipo de calor, né? Calor latente quando está no patamar, certo? Bem aqui está acontecendo a vaporização, bem aqui é aquecimento, bem aqui é vaporização, bem aqui é aquecimento, e assim sucessivamente, ó. Quando o gráfico sobe, aquecimento. Quando está reto, é porque está mudando de estado, fusão. Depois a água, aquecimento. Depois vaporização. Depois aquecimento. Até chegar no seu estágio final. Então já já a gente volta com as questões para tirarmos dúvida. Valeu, galerinha? Ok? Então, retomando aqui. Vamos ver agora. Beleza? Então, vamos para o problema, tirar as dúvidas da curva de aquecimento e de resfriamento. Então tem um problema aqui, ó. No gráfico abaixo temos um gráfico representado, né? Representando o comportamento de uma substância em função do tempo. Esta substância está inicialmente sólida. Então olha só, o gráfico é este aqui, ó. A curva de aquecimento, pessoal, ela pode vir geralmente no eixo da ordenada, que é o eixo Y, vem a temperatura, né? Porque ele está aquecendo, o gráfico vai subindo. Está aquecendo, vai subindo. E aqui na abscissa, que é o eixo horizontal, que é o eixo X, geralmente vem a quantidade de calor, como eu dei aula agora há pouco, mas pode vir também em função do tempo. À medida que o tempo passa, ele vai aquecendo. Então também é uma curva de aquecimento. E nesse momento aqui, ele vem em função do tempo. Se tu for analisar o gráfico, você vai ver o seguinte, ó, que a temperatura inicial é 0 grau. 5 minutos depois, a temperatura chegou a 25 graus. Chegou bem que esse gráfico ele para, ele vai na horizontal, né? Ele não sobe a temperatura, continua a temperatura estática. E aí, quando ele chega, depois de 20 minutos, ele começa a subir a temperatura de novo e vai até 100 graus, até 120 graus. E aí, quando chega, ele sobe, ele para 30 minutos depois, certo? E aí ele continua de novo a temperatura estabilizada, a temperatura que não varia, continua 120 graus até 50 minutos de tempo. Então passou o tempo, 5 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 50 minutos e o gráfico foi subindo. Isso aqui é uma curva de aquecimento. E aí com essa curva de aquecimento, a questão faz a seguinte pergunta: determine o ponto de fusão da substância, letra B, o ponto de ebulição da substância. Então, para você saber o ponto de fusão e o ponto de ebulição, ponto de fusão é ponto de mudança de estado. No momento que muda o estado, na curva de aquecimento o gráfico é deitado. Ó. Por quê? Porque a temperatura não sobe, porque é um calor latente. Como a substância inicialmente está sólida, então a primeira mudança do estado,
A primeira mudança de estado que ela vai acontecer é a fusão. Então a fusão vai acontecer exatamente aonde? Bem aqui entre B e C, ó. Bem aqui vai acontecer a fusão da substância. E o ponto de fusão é essa temperatura bem aqui, ó. Então bem aqui eu tenho o ponto de fusão da minha substância, 25 graus. É nessa temperatura que ela vai se fundir. Observe que ela vai derreter todinha com a mesma temperatura de 25 graus. Isso é ponto de fusão. Então, ponto de fusão da substância é igual a 25 graus. Ou seja, não tem cálculo nenhum. É só você olhar no gráfico que você vê e tirar de lá. Na letra B, qual é o ponto de ebulição? Ebulição é a próxima passagem do estado da matéria. Então, no gráfico, a primeira mudança é essa. Aí, a água, quando ele vira líquido, ele aquece, lá em cima há uma mudança de estado. Essa mudança de estado é ebulição ou vaporização, né? Então, bem aqui, de D para E, está acontecendo a vaporização. E que temperatura é essa na ebulição? Essa temperatura, então, o ponto de ebulição é igual a 120 graus Celsius. Então, está aí as duas respostas. Então, já aprendi a responder as duas questões. Mas eu posso aproveitar a questão e fazer mais questionamentos com vocês. Posso fazer mais perguntas. Então, já eu retorno com mais perguntas para vocês em cima da mesma questão, ok? Só um... Ok? Retomando aqui. Então, como eu havia dito, eu posso fazer mais perguntas com a mesma questão. Então, a próxima pergunta, que é a letra C. Olha só. O que está ocorrendo nos seguintes trechos e qual é o tipo de calor presente nesse trecho? Primeiro trecho, AB. O que está acontecendo? Então, olha lá. O trecho AB, observe que a substância está sólida, então ele está aquecendo. A temperatura estava 0 e chegou até 25. Então, houve um aquecimento do sólido. Então, se esse sólido aqui for gelo, seria um aquecimento do gelo. Mas eu vou botar aquecimento do sólido, que pode ser qualquer substância. Então, aquecimento do sólido. E esse aquecimento do sólido, ele é um calor sensível. Então, ele é um calor sensível. Vou botar dentro do parênteses. Pronto, a primeira resposta. No trecho BC, olha o trecho BC, pessoal. Há um patamar horizontal. Então, toda vez que é horizontal, é mudança de estado. Como ele estava sólido, a primeira mudança de estado é ele passar para o líquido, porque é aquecimento. Então, essa passagem do sólido para o líquido é fusão. Então, BC é fusão. Então, está ocorrendo mudança de estado, está ocorrendo fusão. E o calor na fusão é chamado de calor latente. Porque calor latente é mudança de estado, isso é fusão. No trecho CD, o gráfico sobe. Quando o gráfico sobe, é aquecimento, então é calor sensível. Só que agora ele já se fundiu, já é líquido, então há um aquecimento do líquido agora. Então, aquecimento do líquido. Se é um aquecimento do líquido, dentro do parênteses, o calor vai ser um calor sensível. Porque toda vez que há aquecimento, há variação de temperatura, logo o calor é sensível. E finalmente no trecho DE, olha o trecho DE, outro patamar horizontal, então mudança de estado de novo. Como o líquido aqueceu, então a próxima mudança de estado é vaporização do líquido para o vapor. Ou então ebulição, se for rápida, né? Porque a vaporização, ela pode ser em 3 estágios, em 3 caminhos. A vaporização lenta é chamada de evaporação, a vaporização turbulenta é chamada de ebulição e a vaporização super rápida, brusca, é chamada de calefação. Então, bem aqui nós temos um ponto de ebulição e esse processo DE é vaporização. Então, DE é chamada de vaporização. E se é vaporização, é mudança de estado, logo calor latente. Calor latente. E aí você finalizou mais uma etapa, tirando dúvida da questão de curva de aquecimento. Já a gente volta com mais perguntas para tirar a dúvida de vocês, ok? Aguardem, estamos de volta já.
Ok, galera? Retomando aí. Então, mais uma questão agora. Então, olha só para enunciar essa questão aqui, ó. Isso aqui vai tirar as dúvidas de vocês. Abaixo, temos a curva de aquecimento de 300 gramas de gelo, inicialmente a menos 20 graus Celsius. Dados importantes. O calor específico do gelo é 0,5 caloria por grama grau Celsius. O calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. O calor latente de fusão de gelo é 80 calorias por grama. E o calor latente de vaporização da água, 540 calorias por grama. Com esses dados e essa curva de aquecimento, está aqui o gráfico, olha, certo? Se estiver um pouco apagado, vou tentar reforçar aqui. Pronto. Com esse gráfico, ele quer que você determine. Vamos girar aqui um pouquinho a câmera. Pronto. Determine o tipo e a quantidade de calor absorvida entre 0 e 10 segundos. Observa que essa curva de aquecimento, aqui não é quantidade de calor, aqui está o tempo. Então, pode vir, porque a curva de aquecimento pode vir quantidade de calor aqui, calorias, e temperatura. Mas pode vir também tempo e temperatura. Então, aqui está medindo o tempo, aqui não tem quantidade de calor, mas eu posso determinar a quantidade de calor. É exatamente a letra A que ele pede. Ó. Qual é o tipo de calor e sua quantidade entre 0 e 10 segundos. Então, o gráfico começa aqui 0 até 10 segundos. O tempo é segundo. Qual é a quantidade de calor? Para você determinar a quantidade de calor, tu tem que usar a fórmula. Porque você tem que saber se esse calor é sensível ou se esse calor é latente. Então, olha só. Se a curva estiver deitada, o calor é latente, porque é mudança de estado. Se a curva estiver inclinada, é porque houve aquecimento. Então, é calor sensível. E aí você usa a fórmula do calor sensível. Então, vamos para o primeiro de 0 até 10 segundos. De 0 até 10 segundos, galera, olha, é daqui até aqui. Olha o gráfico que está compreendendo. É esse aqui, ó. Né? É desse aqui. Então, ele está no estágio, como se ele estivesse aqui entre o estágio A até o estágio B. Então, há um aquecimento. Se há um aquecimento, o calor é sensível. Então, ele perguntou o tipo de calor. Então, tipo calor sensível. Agora vamos saber a quantidade de calor. Como o calor é sensível, então a fórmula da quantidade de calor sensível, que é o QS, é a massa, calor específico, variação da temperatura. Essa é a fórmula. MCT, massa, calor específico, variação da temperatura. Temperatura, vamos botar θ. Por que θ? Porque eu estou usando o T para tempo. Então, agora a temperatura é θ, viu? Então, agora é só substituir. Quantidade de calor sensível, que é o QS. Aqui não é Q5, pessoal, é QS. Massa. A massa é quanto? Está aqui a massa. A massa é 300 gramas. Está aqui, 300 gramas. Então, tu vai botar 300. Como é no trecho de A para B, a substância está gelo ainda aqui. Aqui é gelo, ó. Então, eu vou pegar o calor específico do gelo. E aí, o calor específico do gelo é 0,5. Então, vezes 0,5, vezes a variação da temperatura. Vamos ver quanto é que a temperatura variou. De menos 20 até chegar aqui em 0, pessoal, é aqui. A temperatura é aqui nesse trecho, ó. O gráfico veio aqui, então porque ela veio aqui, ó. Tá, menos 20 até chegar em 0, é só tu pegar a temperatura final menos a inicial. Tu vai pegar 0, ó, aqui dentro de parênteses, olha só. 0 menos 20. Que é exatamente a variação da temperatura. Mas a gente sabe que é 20 já, né? Você poderia botar direto. Estou usando a didática para você entender. Então, calor sensível vai ser 30 vezes 0,5 vezes 20. Então, 30 vezes 0,5 vezes 20. Então, multiplicando, olha. Primeiro, fica mais fácil multiplicar logo esse. 0,5 vezes 20 dá 10. 10 vezes 300 dá 3.000. Então, a quantidade de calor, na realidade, que é o calor sensível, 3.000. O que, professor? 3.000 o quê? 3.000 calorias.
Essa é a resposta finalíssima da questão. Então, entre 0 e 10 segundos foram absorvidos ou consumidos 3.000 calorias, ok? Então você respondeu a letra A. Vamos imediatamente para a letra B. Qual é o tipo e a quantidade de calor absorvida entre 10 segundos e 20 segundos? Olha o gráfico. 10 segundos e 20 segundos, não é isso? Então aqui é o eixo dos segundos, ó. Eu vou até botar um Szinho de segundo aqui, se vocês quiserem botar um Szinho de segundo, bote, ó. 10 aqui é segundo, 25 segundos, 45 segundos. Pode botar se quiser, mas você sabe que aí é o tempo. Então vamos lá. Nesse trecho, galera, olha, nesse trecho aqui, ó, de 10 até 20 segundos, ou seja, do B para o C, você tem o patamar reto, não houve variação de temperatura, não subiu nada nem desceu, então não houve variação de temperatura. Se não houve variação de temperatura, é porque houve mudança de estado. Então o calor bem aqui, galera, olha, é um calor latente. É um calor latente. Então o tipo de calor, morreu a questão, tipo calor latente. Tá respondido. Tipo é calor latente. Agora, qual é a quantidade de calor latente? Aí você vai usar a fórmula. Quantidade de calor latente é a massa vezes o calor latente. Só que existe calor latente de várias mudanças de estado. Tem calor latente de solidificação, tem calor latente de fusão, tem calor latente de vaporização, tem calor latente de condensação. Como é que você sabe qual dos calores latentes você vai usar? Só olhar. A substância no ponto A inicialmente estava sólida. Então, quando ela esquenta, ela vai se fundir, vai entrar em fusão, ou seja, passar do sólido para o líquido. Então, o calor latente é difusão. E você precisa do valor do calor latente de difusão. Então, vou até botar um F aqui. E aí, o calor latente de difusão você tem aqui, ó, do gelo, 80 calorias. Então, pega a massa é 300 multiplicado por 80. Então, 300 multiplicado por 80, galera, né? Tá uma sombrinha aí, mas vamos lá, vai dar certo, vai dar certo. Quanto é 300 vezes 80? Muito fácil. 3 vezes 8 é 24. Pega esse 0, ó, 1, 2, 3, só acrescenta aqui o 0. Então você tem, na realidade, 24.000 calorias. Então a resposta finalíssima da questão. Qual é o tipo de calor entre 10 e 20 segundos? É o calor latente e a quantidade de calor absorvida foi de 24.000 calorias. Cuidado que estava aparecendo com vocês. Ok? Já já a gente vem com mais perguntas ainda para vocês. A gente pode até usar o mesmo gráfico para mostrar as diferentes questões que podem aparecer no Enem, numa questão dessa daí de interpretação gráfica, ok? Já já a gente retorna, galera. Ok, então voltando para a questão, olha só como é interessante. Continuando com o mesmo gráfico, olha só essa pergunta. Qual foi a quantidade de calor absorvida para elevar a temperatura do corpo, né, de menos 20 graus até 100 graus? Então, qual foi a quantidade de calor total para ela sair daqui, ó, de 10 graus abaixo de zero até chegar a 120 graus? Professor, mas o gráfico só está até 90. Mas a 120 você sabe que a água vai vaporizar a 90 graus, que aqui está dizendo que ela vaporizou a 90 graus, certo? Aqui no gráfico está dizendo isso. É lógico que numa pressão normal, que é de 1 atm, a água entra em ebulição, a água vaporiza a 100 graus. Mas aqui ele não diz qual é a pressão que ela está submetida. E vocês sabem que dependendo da pressão da água, ela pode ferver antes de 100 graus ou depois de 100 graus. Por exemplo, numa panela de pressão, a água não ferve a 100 graus, ela ferve depois de 100 graus, a mais de 130 graus. Por quê? Porque a pressão é maior. Quanto maior for a pressão, maior é o ponto de ebulição da água. Ok? Por exemplo aqui, pessoal, ela está fervendo, ó, ela está entrando em ebulição. Ó, patamar, vaporização, a 90 graus. Então significa que a pressão aqui está muito baixa. A pressão aqui está menos que 1 atm. Por quê? Porque ela ferveu muito rápido. Se você pegar uma água e for botar para ferver ao nível do mar, ela vai ferver a 100 graus, porque a pressão é normal de 1 atm, de 1 atmosfera. Mas se você for lá para o pico do Everest,
Lá a pressão é menor. Se você pegar a mesma água, ela vai ferver lá a 72 graus, ó, muito rápido, porque lá a pressão é menor, logo o ponto de ebulição é menor, logo ela vai ferver mais rápido. Beleza? Interessante, né? Então, pessoal, qual é a quantidade de calor? Então, o que vocês vão fazer? Para calcular a quantidade de calor total, para sair de menos 20 até chegar a 100 graus, tu vai ter que prolongar o gráfico mais um pouquinho até 100, ó. Então, tu vai prolongar mais um pouquinho aqui. Eu vou prolongar o gráfico mais um pouquinho, ó, até 100. Então, vou até botar de vermelho, que é para não confundir, ó, aqui, ó. Pronto, o gráfico vai subir aqui e ele vai atingir uma temperatura de 100 graus. Ele quer saber qual a quantidade de calor total, ó, aqui, 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 aqui e aqui. Então, vocês vão ver que daqui para cá, ó, de A para B vai ter a quantidade de calor Q1, de B para C, Q2, de C até D, Q3, de D até E, Q4 e de E até F, Q5. Então, tu vai ter quantas quantidades de calor aqui, se nós formos analisar? Se nós formos botar bem aqui, nesse nível. Olha, primeiro, aqui tu tem Q1, que é calor sensível, bem aqui tu tem Q2, que é calor latente, daqui para cá tu tem Q3, que é calor sensível, daqui para cá tu tem Q4, que é calor latente, e finalmente aqui, ó, Q5, que é calor sensível de novo. Porque, ó, sensível, latente, sensível, latente, sensível. E tu tem que aplicar a forma de cada um e determinar depois tu soma todo. Então vamos calcular cada um. Primeiro, Q1, a gente já achou, pessoal. Eu vou só resolver aqui, ó. Q1 é calor sensível, que é massa, calor específico do gelo, variação de temperatura. A massa era 300, calor específico do gelo é 0,5 e a variação de temperatura 0 menos 20 dá 20, pessoal. Vou botar logo direto, porque vocês já estão fera, né? Você vai fazer. Calculando isso aqui, tu vai ter, ó, 0,5 vezes 20 dá 10, 10 vezes 300 dá 3.000. Então, 3.000 calorias é a quantidade de calor Q1. Já achei Q1. Agora eu vou achar Q2. Só que Q2 é latente. Então, Q2, você vai pegar a massa vezes o calor latente de fusão. Olha a forma. Aí pega a massa, ó. A massa é 300. O calor latente de fusão do gelo, tá bem aqui o dado, olha. 80 calorias. Então, 300 vezes 80 vai dar 3 vezes 8, 24. Vai dar 24.000 calorias. Pronto, já descobri a quantidade de calor Q2, daqui para cá. Agora a quantidade de calor Q3, que é o aquecimento da água, de C a D. Como vai haver um aquecimento, a temperatura vai subir, o calor vai ser sensível de novo. Então, Q3 vai ser massa, calor específico da água agora, que já derreteu, vezes a variação de temperatura. A massa é 300, o calor específico da água é 1. E quanto variou a temperatura daqui para cá, pessoal? Quanto variou? Só para olhar no gráfico, olha, daqui para cá, ó, variou 90. De 0 para 90 variou 90. É só pegar 90 menos 0, dá 90. E aí, quanto é 300 vezes 1? 300. 300 vezes 90. Muito fácil, né? Você pega 3 vezes 9, 27. Pega 1, 2, 3, 0 e coloca aqui. Pronto, multiplicou na de boa. Moral da história. 27.000 calorias foram gastos de C até D. Certo? Que é exatamente o Q3. Agora vamos para o Q4. Vem aqui no Q4, galera, olha. De novo, há uma mudança de estado, que agora é a vaporização. Então é calor latente. Então Q4, calor latente, que é a massa vezes o calor latente. Só que esse calor latente é de vaporização. É LV. Eu não dei calor latente de AD, ó. 540. Então tá fácil. Pega a massa, que é 300, e multiplica por 540. Professor, quanto é 300 vezes 540?
É só multiplicar 3 vezes 54 e acrescentar os 3 zeros atrás. Vamos para 3 vezes 50, dá 150. 3 vezes 4, 12. 162 mil. Então aqui vai dar 162 mil calorias. Pronto, mais uma etapa cumprida. Então, Q4, que é esse trecho de D para E, deu 162 mil calorias. Agora vamos para o último estágio, que é dieta F, que é quando a água já vaporizou e houve um aquecimento, né, dessa água que já virou vapor, ela chegou a 100 graus. Aqui ela já está vaporizada. Né? Nesse caso aqui, que ele não deu a pressão de uma TM, pessoal, entenda. Porque no normal, a 100 graus é que ela ia vaporizar, mas aqui como ele não deu a pressão, então a água entrou em vaporização a 90 e a 100 graus já é vapor da água quente. Então, como está vendo no patamar não, está subindo, então é calor sensível. Então vai pegar Q5, calor sensível, massa, calor específico de vapor, vezes a variação da temperatura. Professor, mas você não deu o calor específico do vapor. Não dei mesmo não, mas eu vou dar aqui. Calor específico do vapor, bom, a gente botar até de verde, né? É o mesmo do gelo, galera. Calor de vapor da água, né? Calor específico do vapor da água é 0,5 calorias por grama grau Celsius. É o mesmo do gelo, ok? Então, morreu a questão, né? Simples, né? Vai ficar 300 vezes 0,5 vezes a variação de temperatura. Olha lá quanto variou daqui para cá. Só olhar, daqui para cá esse trechozinho, ó. 100 menos 90 dá 10, variou só 10. Então, vezes 10. E aí, professor, quanto é que dá 300 vezes 0,5 vezes 10? É fácil. 0,5 vezes 10 dá 5. 5 vezes 300 dá 1.500, não é isso? Então, resposta 1.500 calorias ou 1.500 calorias. Show de bola, galera. Olha, todas as etapas foram calculadas a quantidade de calor absorvido pelo corpo. Ó. Na etapa de A para B, de B para C, de C para D, de D para E, de E para F. De A para B é calor sensível, de B para C calor latente, de C a D sensível, de D para E calor latente, de E para F calor sensível. No primeiro trecho, AB, 3.000 calorias, trecho BC, 24.000 calorias, CD, 27.000 calorias, no CD, no DE, que é o Q4, 162.000 calorias, e finalmente o último estágio é F, 15.000 calorias. E ele pediu na questão, olha só a questão, qual foi a quantidade de calor absorvida total para elevar de 20 graus negativos até 100 graus. Então você vai somar tudinho. Então essa resposta, pessoal, nada mais é do que o somatório de todas as quantidades de calores. E vamos somar? Vamos lá? Para fechar a chave de ouro? Ok, como havia falado, vamos só apagar aqui, né? Para que nós possamos responder, quando nós possamos responder aqui, pagando aqui, para obter o espaço. Muito bem. Então, como a gente estava falando, né? A quantidade total que ele está pedindo, qual foi a quantidade de calor absorvida, né? Para elevar a temperatura do corpo de menos 20 graus Celsius até 100 graus. Como você calculou cada etapa, que eu mostrei agora há pouco no gráfico que eu apaguei, então ao todo foram quantas etapas? De A para B, de B para C, C para D, D para E e E para F. Então foram 1, 2, 3, 4, 5 etapas. Vamos só somar. Então, a quantidade total vai ser a quantidade de calor que foi calculado na primeira etapa, não foi? Que foi Q1. Depois, a quantidade de calor Q2, mais a quantidade de calor Q3, mais Q4 e mais a última, que é essa daqui, olha, a quantidade de calor Q5. Então, a quantidade de calor total vai ser equivalente a... Quanto foi a quantidade de calor no trecho 1, no trecho AB, que foi um calor sensível? Foi exatamente 3.000 calorias. Então, 3.000 calorias mais a quantidade de calor no Q2, do trecho, foi o AB, agora no trecho BC, que é o Q2, que era o calor latente. 24.000 calorias. Então, 24.000. Então tá aí, 3.000 mais 24.000.
mais Q3. Quanto é Q3? 27.000 calorias. Mais 27.000. Mais Q4. Quanto foi Q4? 162.000 calorias. 162.000 calorias. Mais o último trecho, Q5, que agora há pouco eu falei 15.000, mas não é 15.000, é 1.500 calorias, retificando aqui, ok? Mais 1.500 calorias. Pronto. Agora vamos somar tudo isso aí. Quantidade de calor total vai ser igual. Vamos ver esses dois primeiros aqui. 3.000 mais 24.000 dá 27.000 calorias. Mais 27.000 calorias. Mais... Vamos somar logo esses dois aqui, que é para a gente botar só o resultado aqui. Então, 162.000 somando com 1.500. Vai dar quanto aqui nesse pedaço? Vamos lá. Aqui dá 0, não é isso? Aqui desce 0. Aqui dá 5. Aqui dá 3. Aqui dá 6. E aqui dá 1. Então, na realidade, dá 163.500. Então, 163.500. Tá certo? Muito bem. Agora vamos finalizar com chave de ouro o nosso cálculo. Apagando aqui. 27.000 com 27.000 dá 54.000, não é isso? 54.000, vamos somar logo aqui. 54.000 mais 163.500. Vamos lá. Pronto. Quanto é que dá essa soma aqui, pessoal? Vamos lá? 0, 0, 5, 4 e 3, 7, 5 e 6, 11, leva 1. Então, nós vamos ter ao todo, é isso aí, tá correto mesmo? Estou achando pouco, deixa eu ver, 54.000, mais 163.500, 217.500, vamos lá, 500, 7, 11 vai 1, é isso aí mesmo, 217.500, vamos só fechar aqui com chave de ouro, tirando a prova, né? Então, vamos lá, 3.000 para fechar, mais 24.000, mais 27.000, mais 162.000 e mais 1.500. Opa, tem alguma coisinha. Ah, tá em notação científica aqui. Tá em notação científica aqui. Ficou mais... Tá ruim. Vamos lá. Então vamos lá fechar para terminar com chave de ouro. Então, só conferindo aí. Vamos lá se bate com o resultado. 3.000 mais 27.000 mais 24.000, certo? 24.000 mais, eu tinha botado 27, então boto 162.000 e finalmente 1.500. Show de bola. Pronto, 217.500, fechou na mosca, beleza? Então, vamos lá. A quantidade de calor total absorvida pelo corpo durante todo o fenômeno dá 217.500 calorias. E aí, a gente finaliza todo o cálculo com a resposta final em chave de ouro. Podemos apagar aqui o cálculozinho auxiliar. Então tá aí, galera. Então toda a quantidade de calor que ele queria absorvida para aquecer esse gelo que estava a menos 20 graus até ele atingir 100 graus Celsius, que já está no estado líquido, né? Vai dar exatamente 217.500 calorias. Valeu? Então é isso aí. Faça o print aí, olha o espaço. E aí a gente agradece a atenção de vocês. Se vocês gostaram, se ajudou vocês, então dá um joinha lá pra gente no canal Nilson Física, que breve a gente tá com outro vídeo aí, com mais um assunto da física aí para tirar dúvida de vocês. Valeu? Então um abraço, tchau e fique com Deus.